Olá, pessoal, a pedido, né, de muitos seguidores aí do nosso canal YouTube, eu venho aqui contar um pouquinho para vocês, né? Vou colocar em partes, tá? Um pouco da experiência de contenção de artrose cervical. Eu fiz em março de 2019, tá? E até então, nos primeiros momentos, realmente, eu me senti muito bem, coloquei um vídeo lá, fiz, né, uma boa visão, assim, do que é a contenção de artrose cervical. Porém, eu tive algumas incidências, né, passando do, vamos dizer assim, sexto mês, eu comecei a sentir novamente as dores e mal-estares bastante intensos, a ponto de passar, de ter que ir para o hospital, foi bem complicado. Então, assim, tem pessoas que acabam se sentindo muito bem, não tem nenhuma incidência, não tem problema nenhum, fazem a fisioterapia, medicação, né, anti-inflamatórios, enfim, e retomam a sua vida. Claro que eu, em menos de 30 dias, eu acho que tava 20 dias, nem isso, da cirurgia de contenção de artrose cervical, eu retomei o trabalho, porque até então, a princípio, não tinha problema nenhum. Claro, eu fiquei, né, com os pontos aqui assim, mas eu coloquei uma tarja, né, uma fita de proteção e fui trabalhar. Só que, para alguns médicos isso não é viável, né, a gente tem que manter, um repouso, tranquilidade, né, e tal. Mas enfim, né, a gente precisa trabalhar, a gente precisa dar seguimento na vida da gente, então, né, naquele momento eu achei que eu deveria voltar a trabalhar. Enfim, para resumir assim, vou ter que colocar em partes isso, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, algumas pessoas elas conseguem, né, de alguma maneira se sentir bem, e continuar, né, sua vida. Eu, no caso, eu tô tendo bastante problemas de saúde, né, tive vários, recorrentes de todas essas situações, e hoje digo para vocês assim, pensar bem na hora de fazer essa contenção de ortodrese, porque algumas pessoas ficam bem, outras não, e eu sou uma delas. Eu também tenho essas alterações aqui, né? Ao respirar, enfim, não estou fazendo uma outra avaliação com neurocirurgiões do Hospital Moinhos aqui em Porto Alegre. São realmente médicos bastante conceituados para verificar, porque hoje eu tenho que fazer bloqueio facetário, eu tenho que fazer descolamento que se chama, né, miosfacial e fisioterapia, eu tenho que fazer hidro com água quente, né, para poder relaxar a musculatura, porque praticamente a gente fica muito tenso, né, o trapézio, esta parte toda da estrutura dói pescoço, dói cabeça, dá uma enxaqueca muito grande, às vezes dá uma alteração de pressão arterial. Então, a gente tem que ter um cuidado, assim. Hoje eu tomo uma medicação só, cloridato de paroxetina, tá? E suplementos alimentares, né? Como cloridato de magnésio, desculpa, cloreto de magnésio, de malato, glicinato, vitamina B12, que são todos suplementos alimentares que não vão prejudicar, né, no dia a dia, que também ajudam para quem tem dor, né? E aí acabou que eu fui descobrindo que junto com isso eu desenvolvi uma dor muito crônica, né? E acabei baixando o hospital 2020, 2021, né? Em 2022 eu tive mais um sustinho, mas graças a Deus foi uma coisa bem tranquila, assim, que eu consegui lidar. Então, assim, gente, tem que ter um cuidado, tem que repensar bem. Eu fui lá, coloquei esse vídeo, né, dando conselho para todo mundo fazer, mas hoje, repensando na forma como eu fiquei, na forma como eu me senti, na forma como eu tenho que interagir hoje na minha vida, eu não aconselho sem antes ter um conhecimento geral, assim, da tua genética, das suas capacidades, das tuas limitações, enfim, porque é uma coisa bem complicada. Hoje eu tenho permanentemente o lado direito, eu não tenho mais a força que eu tinha. Às vezes eu perco a função motora, tá? Pelo choque que eu tenho,
provavelmente, como o meu médico estão ainda analisando, é né, é, algum nervo que está sendo pressionado e não tem o que se fazer. Eu não posso novamente refazer essa cirurgia do pescoço, porque na verdade a artrodese cervical é a última opção de um ortopedista. Então, assim, repense bem quando um ortopedista chegar para você de primeira já e dizer para você: não, você tem que fazer porque é emergencial. Porque no meu caso eu pensei dessa maneira, ouvi desta maneira, porque eu também tenho problema de degeneração, né, da coluna cervical, da hérnias discais, né? Então, assim, naquele momento foi me dito: você tem 2 cirurgias para fazer, qual você quer fazer primeiro? Porque as 2 são essenciais, tem que fazer porque é emergencial. E eu acabei, porque eu tava com muita dor de cabeça, e acabei fazendo a contenção de artrodese cervical. E, na verdade, não era algo que realmente pudesse trazer tranquilidade, paz na minha vida. Nos primeiros meses, 2 meses, é como se tivesse tirado com a mão minha dor, tudo. Eu fiquei só rouca, ainda tenho um pouquinho de rouquidão, né? Após todo esse tempo eu tenho, mas isso não é uma coisa que interfira na minha vida. Porém, a minha dor. Agora eu vou usar um dispositivo, desculpa, de tração cervical. Não temos aqui, né? A princípio não tem, só fora do país. Estou trazendo da China. Ele não é uma coisa cara, mas ele demora muito para vir porque vem da China, né? E eu vou usá-lo para conseguir manter esta postura, porque depois da contenção de artrodese cervical, eu não consigo mais ter esta postura. Eu sempre acabo baixando, ó. Então, ficando de lado, ó, a gente tem que estar assim. Só que eu estou sempre assim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Então, assim, gente, repense, analise, veja com seu médico, faça uma análise muito precisa se você realmente tem a necessidade. Porque, assim, hoje existem vários métodos muito, muito, muito bons, que é bloqueio facetários, que é onde injeta uma medicaçãozinha, né? Dura 6 meses. Dura 6 meses, dura um pouco mais, mas é algo que vai te manter tranquilo. Porque se você acaba fazendo uma contenção de artrodese cervical, você passa a ser um refém de medicação, você passa a ser refém de ter que ir ao médico, de ter que ir para emergências porque você passa mal, desenvolve crises de ansiedade, que foi o que eu desenvolvi, crise do pânico, crise de ansiedade pela dor intensa, e a dor é insuportável. Então, assim, tem que repensar, sabe? Tem que fazer algo não no impulso. Eu hoje admito que eu fiz um impulso de aceitar que o médico dissesse que isso era uma coisa muito importante, que tinha que fazer, que era emergencial, que eu precisava muito. E após consultar com outros médicos, depois de passar muito mal, tipo, em um ano após 2019, eu fiquei entre indas e vindas. Vamos dizer assim, que de outubro de 2019 até dezembro, eu fui mais de 15 vezes ao hospital passando mal. Então, assim, gente, tem que repensar, tem que analisar bem, porque assim, depois você fica sempre com medicação para dor, anti-inflamatório, antidepressivo. Claro que hoje eu não uso antidepressivos, tá, gente? Não uso. A única coisa que foi solicitado que eu tomasse foi esse cloridato de paroxetina, que é o Paxtrat, tá? Ele é muito utilizado para ansiedade, crise de pânico, que é o que, quando a minha dor tá muito intensa, acaba, né, por desenvolver a ansiedade. O que que aconteceu? Ele também está me estabilizando na dor, porque ele tem um efeito sedativo, assim, e eu consigo passar o dia. Às vezes eu fico um pouco sonolenta, assim, mas às vezes porque eu fico com insônia pela dor. Mas fora isso, é uma coisa que me trouxe mais tranquilidade. Então, assim, vamos repensar, vamos pensar de modo diferente. Faça uma fisioterapia, caminhe, faça massagem, faça alongamentos, tá? Procure usar um travesseiro cervical para poder realmente ter uma estrutura melhor para dormir, para acordar, porque tudo engloba o travesseiro, tá? O travesseiro é algo que, se você não tiver um travesseiro realmente bom, você vai acordar muito ruim. Então, assim, foque no travesseiro de cervical,
foque em manter sempre alinhado a sua postura e procure sempre, 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 não só com o ortopedista, não só com o traumatologista, mas procure um neurocirurgião. Sempre procure saber, porque eles são especialistas nessa área, para que você entenda se é necessário ou não fazer essa cirurgia. Porque eu, no impulso de acreditar que aquilo era muito emergencial para mim, eu acabei trazendo a emergência diária para minha vida depois de 2019. Então, assim, aconselho vocês com todo o coração. Pense, repense, analise, converse com a família. Não faça no impulso, porque eu fiz no impulso e hoje eu pago um preço caro, um preço muito caro. Mas eu não parei de trabalhar, eu não parei de desenvolver a minha rede social. Parei um pouquinho porque eu fiquei um pouco doente, mas hoje tô voltando, né? Então, assim, peço desculpas aí de coração para vocês não ter respondido antes. Vou tentar fazer mais vídeos para tentar mostrar o meu dia a dia, como é que funciona, como eu me sinto, para que vocês tenham uma visão maior de como é uma pessoa depois de uma artrodese contenção de artrodese cervical, o que é depois desenvolver após uma cirurgia, você acaba desenvolvendo alguns outros problemas de saúde, né? Claro que não são todas as pessoas, tá, gente? Eu não tô generalizando, tá? Eu tô falando no meu caso, tá? Mas assim, acho muito importante passar essa informação pra vocês, porque a gente precisa, sabe, de ter pessoas que nos passem segurança, que nos mostrem a realidade de como elas são, tá? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.